Você já parou para pensar no poder que um aroma tem? Sabe aquele cheirinho de pão fresco, de bolo assando no forno, ou quem sabe, o perfume amanteigado e inconfundível de um croissant recém-saído do forno. É mais do que comida, não é verdade? É conforto, é memória, é sensação de acolhimento. Mas, acima de tudo, é transformação. Porque um aroma como esse, ele desperta mais do que o apetite. Ele desperta sonhos. Ele reacende dentro da gente algo. Ele reacende novamente. E se eu te dissesse que esse mesmo aroma ele pode ser a sua porta de saída, saída do estresse, a rotina que te sufoca e o caminho para a realização e liberdade que você tanto tem buscado. Hoje eu quero te mostrar como um simples croissant ele pode mudar não só o seu dia, mas ele pode mudar o rumo da sua vida. E para isso eu quero te contar um pouco da minha história. Porque eu sei bem como é se sentir preso. Durante 17 anos, a panificação, ela foi a minha vida e continua sendo. Minha paixão, meu refúgio, mas nem sempre foi leve assim, nem sempre. Porque lá no começo, na minha jornada, a pressão e as horas trabalhadas, elas eram imensas, intermináveis. E a sensação de estar sempre correndo atrás do próprio rabo era constante. Eu olhava ao redor, via o sucesso dos outros e, por vezes, me perguntava se eu estava de fato no caminho certo. Será que essa paixão ela vai me levar à liberdade que eu busco? Ou é só esse cansaço constante? Será que é só isso? Eu me sentia ansioso, cansado, muitas, mas muitas vezes frustrado, buscando validação e um propósito maior para tudo aquilo que eu fazia. E foi aí que a ficha caiu. Que não bastava só fazer pão, não bastava só fazer croissant. Eu precisava entender a alma da massa, mas também eu precisava entender a alma do negócio. Eu não queria mais só assar, eu queria transformar. Foi nesse ponto que minha virada começou. Eu mergulhei de cabeça nas técnicas mais secretas do croissant parisiense. Mas junto com isso, eu comecei a estudar também como monetizar essa paixão. Por que não? E foi curioso porque eu percebi que eu não estava sozinho. Muita gente, como eu, buscava algo a mais. Uma forma de expressar criatividade, uma forma de ser reconhecida, uma forma de transformar o seu talento em renda também. E o croissant foi o meu portal. Foi o meu portal para tudo isso acontecer. Passei algumas noites em claro, testando, errando, mas aprendendo e aprimorando. E aos poucos eu percebi que o segredo ele não estava na receita, mas, mas sim no método aplicado. O método que me tirou do ciclo vicioso. O método que me tirou do ciclo vicioso do apenas fazer e me colocou no caminho do transformar. Esse método mudou tudo. Me deu liberdade, me deu clareza, propósito e principalmente ele me deu um novo sentido para acordar todos os dias. E hoje eu quero que você pense comigo. O que te trouxe até aqui? Talvez seja o amor pela confeitaria, talvez o desejo de empreender, ou talvez a vontade de resgatar algo dentro de você. Aquele brilho que ficou escondido, escondido pela rotina, escondido pelo cansaço, escondido pelas pressões do dia a dia. E se eu te dissesse que tudo isso ele pode começar com um simples pedaço de massa amanteigada? É isso que o croissant representa para mim. Um símbolo de paciência, de técnica, de propósito, mas também, e acima de tudo, de liberdade.
Liberdade para escolher, liberdade para criar, para ensinar, para viver o que eu amo. E é exatamente esse caminho que eu quero compartilhar com você. Ao longo desta série, eu vou te mostrar que o croissant perfeito não é só aquele que folheia lindamente no forno. Não é só sobre isso. É aquele que transforma vidas, a sua e de quem você toca com o seu trabalho. Então fica comigo, porque o que vem a seguir é o passo a passo para transformar a sua paixão em liberdade financeira e a sua cozinha em um negócio de propósito. E tudo isso começa aqui, com o aroma do despertar, com um croissant que vai mudar a sua história. Vamos ser honestas, vamos ser honestas. Quantas de vocês se sentem presas em uma rotina que parece que nunca acaba? O despertador toca, o dia começa e antes mesmo de tomar o seu café, a exaustão já aparece. É o trabalho que cobra demais e reconhece de menos. É o tempo que nunca sobra, nem para os filhos e nem para você. É aquela sensação de estar sempre correndo, mas nunca chegando a lugar nenhum. Lembra? Correr atrás do rabo? Eu escuto isso de centenas de mulheres todos os dias. Todos os dias. Ricardo, eu quero algo mais. Eu preciso de uma válvula de escape para fugir do estresse. Eu sonho em ter um negócio que me traga alegria, me traga dignidade. E sabe, todas essas frases têm algo em comum: o desejo de liberdade. A verdade é que a maioria das pessoas vive cansada. Mas não é só o cansaço físico, não. É o mental, é o cansaço emocional. É o peso de sentir que o seu esforço não é valorizado, que o seu talento está adormecido, que o tempo está passando e você ainda não viveu aquilo que te faz de fato vibrar. E quando a gente fala de liberdade financeira, parece algo distante, né? Como se fosse privilégio de poucos. Mas e se eu te dissesse que essa liberdade ela pode nascer justamente de algo que te dá prazer, de algo que te acalma e orgulho, e que te dá orgulho, de algo simples, manual, criativo, como fazer um croissant. Eu quero te convidar a imaginar comigo. Você acorda num sábado sem pressa, o sol entrando pela janela, você abre a massa, sente o toque da manteiga, o perfume do fermento, e algo dentro de você muda. Você está criando, você está presente e pela primeira vez em muito tempo está fazendo algo só seu. Esse é o seu ponto de virada. Quando a gente para de correr atrás de algo externo e começa a se reconectar com o prazer de criar. E é nesse momento que o croissant entra. Não como um simples pão, mas como um símbolo de transformação. Muita gente me pergunta: Ricardo, por que o croissant? E eu sempre digo, porque ele é o espelho da vida. Parece simples, mas exige presença, paciência e um toque de amor em cada dobra. Cada dobra. Cada camada representa um pedacinho da gente. O medo, a coragem, o erro, o acerto. E quando ele sai do forno dourado, leve e perfeito, é como se dissesse: tá vendo? Valeu a pena o tempo, o esforço, valeu a pena a espera. E o mais bonito? Você não precisa ser chefe, nem ter equipamentos caros. Na verdade, basta um método certo. E, é claro, a vontade de aprender. E o desejo de transformar esta arte em algo maior, em prazer, propósito e até lucro. A grande ideia que eu quero plantar na sua mente hoje
é essa: o croissant não é só farinha e manteiga. É o seu passaporte para uma nova fase na vida. Eu chamo isso de a alquimia da independência. Porque fazer um croissant perfeito, ele te ensina mais do que técnica. Ele te ensina paciência, ele te ensina precisão, resiliência, mas mais do que isso, te devolve algo que talvez você o tempo todo tenha tirado de você, a confiança. E quando você une confiança mais técnica, mais visão, algo mágico acontece. O que era hobby começa a gerar renda. O que era uma válvula de escape se transforma num novo negócio. E de repente, a mulher cansada começa a se ver como empreendedora, como artista, como criadora. Isso é o que eu chamo de alquimia. Transformar a massa em ouro. Transformar o tempo em liberdade. Transformar a sua rotina em prazer. E eu não estou aqui só para te ensinar a fazer um croissant bonito. Eu estou aqui para te mostrar que ele pode ser o seu instrumento da sua libertação. Você pode fazer para vender, para presentear, para compartilhar. Pode fazer para curar a sua mente ou para redescobrir a sua criatividade. O croissant é um portal. Ele te convida a desacelerar, a estar presente e a sentir orgulho de cada criação. E o mais incrível é que essa jornada, ela é acessível. Qualquer mulher, mesmo começando o absoluto zero, ela pode dominar esta arte e em pouquíssimo tempo transformar esta habilidade em uma fonte de renda prazerosa e sustentável. Então hoje eu quero te deixar com uma pergunta. E se o caminho para a sua liberdade não estiver lá fora, mas nas suas próprias mãos? E se o segredo da sua nova fase não for correr mais, mas criar mais? E se dentro da massa folhada estiver escondida a versão mais livre e feliz de você mesma? Eu sou o Padeiro Ricardo. Eu acredito que o croissant é mais que uma receita. É um renascimento. É a arte de transformar farinha e manteiga em esperança, propósito e liberdade. E se você ficou comigo até aqui, é porque essa mensagem te tocou de alguma forma. Então, respira fundo, porque a sua jornada na alquimia da independência está prestes a começar. Agora que você já entendeu que o croissant ele pode ser o seu instrumento de transformação, é hora de darmos o próximo passo. Eu quero te entregar algo concreto, algo que vai te dar clareza, que vai te dar confiança e direção. Eu chamo de os 3 pilares da croissanteria doméstica de sucesso. São os alicerces que sustentam todo o processo, desde o primeiro toque na massa até o momento em que o croissant sai do forno, dourado, leve, como uma promessa cumprida. Esses 3 pilares, eles são o que separa quem apenas tenta fazer croissant de quem domina essa arte e transforma isso em renda, em prazer e realização. O primeiro pilar é o que eu chamo de a mística da temperatura e o tempo. E eu chamo de mística porque para muitos parece magia, mas na verdade é ciência com sensibilidade. Muita gente desiste do croissant por achar que ele é fresco demais. Mas o segredo não é força, é paciência e controle. Controle da temperatura ambiente,
controle da manteiga, da massa, do toque das suas mãos. Se a manteiga estiver mole demais, ela se mistura na massa. E você perde as camadas que são muito importantes. Se estiver dura demais, ela quebra e racha o folhado. Não é sorte, é técnica. E mais do que isso, é ritmo. O croissant é um mestre silencioso. Ele te ensina a respeitar o tempo das coisas. Te mostra que às vezes o segredo não está em acelerar, mas em esperar o momento certo. E sabe o que é mais bonito nisso tudo? Você não precisa de câmeras frias, você não precisa de equipamentos caros ou fornos profissionais. Você precisa de um método certo e do olhar atento, aquele que aprende a sentir a massa. É isso que eu ensino no meu método. Como adaptar o processo às condições da sua cozinha. O termômetro é importante, muito importante, mas o seu tato, a sua paciência e o seu olhar valem mais. Pense comigo, se um detalhe tão pequeno como 2 graus de diferença na manteiga muda completamente a folhagem, imagine o que muda na sua vida quando você ajusta pequenos detalhes todos os dias com paciência e com propósito. O segundo pilar é sobre sabedoria e sobre visão. Eu chamo de a escolha inteligente dos ingredientes. Porque no croissant, assim como na vida, o que você coloca para dentro determina o que você colhe depois. E aqui vai uma verdade que pouca gente tem coragem de dizer. O barato no croissant sai caro. Não adianta querer economizar usando qualquer farinha ou qualquer manteiga. O croissant é exigente, mas ele recompensa quem respeita ele. A farinha precisa ter a força certa, o glúten equilibrado. A manteiga precisa ter o percentual de gordura ideal para laminar. Nem toda manteiga serve, mas também não precisa ser a mais cara da prateleira. Eu chamo isso de manteiga estratégica. É aquela que equilibra custo, textura e resultado. Uma manteiga de qualidade superior, ela não só melhora o sabor, como também ela vai facilitar o seu trabalho. Reduz erros, melhora o desempenho da sua massa e entrega um resultado que o cliente percebe no primeiro pedaço. E sabe o que é mais interessante? Sabe o que é mais interessante? Quando você usa o ingrediente certo, você não só melhora o produto, não é só sobre o produto. Você aumenta o valor percebido desse produto. E o cliente paga com prazer por essa diferença. Ele sente que o seu croissant é artesanal, o seu croissant é verdadeiro. E isso transforma a sua escolha certa em lucro inteligente. O pilar dos ingredientes é sobre entender que qualidade não é custo, qualidade é investimento. Agora chegamos ao terceiro pilar que encanta os olhos antes mesmo do primeiro sabor. E eu chamo de o poder da modelagem simplificada. Porque sim, a beleza também vende. Um croissant perfeito, ele precisa ser gostoso, mas também precisa ser limpo. É a aparência dele que faz o cliente desejar fotografar, compartilhar. E aqui está o erro de muitos iniciantes. Achar que precisam ser escultores ou ter mãos mágicas para modelar o croissant. Não. O que você precisa é de um passo a passo simples, repetível, replicável e eficaz. Em 17 anos de panificação, eu descobri que a beleza do croissant
ele vem da consistência, ele vem da técnica, não do talento. Quando você aprende a alinhar, cortar e enrolar da maneira certa, o forno faz o resto. Eu ensino técnicas de modelagem que qualquer pessoa consegue fazer. E que vão garantir aquele resultado digno de vitrine francesa, hein? A modelagem é o seu primeiro marketing. Antes mesmo de provar, antes mesmo de saborear, o cliente ele compra com os olhos. E quando o croissant está dourado, leve e bem formado, ele comunica também profissionalismo, cuidado e valor. Um produto bonito é um produto desejado. E um produto desejado é um produto que vende e que vende rápido. A estética é a ponte entre o seu trabalho artesanal e o reconhecimento que você merece. Esses três pilares, a temperatura, os ingredientes e a modelagem, são a base da croissanteria doméstica de sucesso. Eles unem arte, técnica e propósito. Mas o mais importante é o que eles representam: o resgate da sua confiança. A certeza de que você pode criar, de que você pode encantar, prosperar com as suas próprias mãos. E eu quero que a partir de hoje, cada vez que você tocar uma massa, que você lembre, ali não está só um croissant. Está a prova viva de que você é capaz de transformar farinha e manteiga em liberdade, reconhecimento e prazer. E se você quiser aprender a aplicar esses pilares passo a passo, aí eu te convido a continuar comigo. Porque essa jornada, a alquimia da independência, ela está só começando. Eu não quero que você apenas acredite no que eu digo. Eu quero que você veja a prova viva do que acontece quando alguém decide mergulhar nesta jornada. Centenas de mulheres com histórias, idades e rotinas completamente diferentes. Completamente diferentes. Já deram esse passo. Mulheres que começaram do zero, que começaram com medo, com insegurança e com pouco tempo, mas que decidiram acreditar em si mesmas e hoje vivem uma nova realidade. Consegue imaginar isso? Consegue? De algo que começou como terapia. Nasceu um negócio que dá orgulho, alegria e uma renda mensal sólida. E é isso, sabe? Cada história dessas é uma prova de que não é sobre o croissant, é sobre o que o croissant representa: autonomia, prazer, confiança e liberdade. Você viu comigo que o croissant não é apenas uma delícia francesa. Ele é um símbolo de transformação, de uma transformação pessoal e financeira também. Hoje nós demos os primeiros passos. Nós falamos das dores que te prendem, das oportunidades escondidas e da grande ideia da alquimia da independência. E eu te mostrei também os três pilares que eles sustentam essa croissanteria doméstica de sucesso. É sobre isso. Mas deixa eu te contar um segredo. Isso é só a superfície. Porque o mundo do croissant perfeito e lucrativo, ele vai muito além disso. Vai além disso. Existem técnicas, ajustes e segredos que fazem toda a diferença e que podem acelerar o seu resultado em questão de semanas. Semanas. Porque eu quero que você esteja comigo, e eu quero muito, que você esteja comigo ao vivo, vivendo essa experiência. Porque quando você vê a massa se transformar, quando ouve o som da crosta crocante ao sair do forno, entende o que é liberdade. E a partir daí,
você nunca mais vai olhar para a sua cozinha do mesmo jeito. Ela deixa de ser um lugar de tarefas e vira um espaço de criação, de prazer, de independência. E deixa eu te guiar passo a passo. Eu quero te mostrar na prática como essa alquimia acontece. A sua cozinha, a sua vida, a sua conta bancária nunca mais serão as mesmas.